a Odisseia. Este nome, por si só, atravessa os séculos, evocando viagens repletas de obstáculos e povoadas por criaturas míticas. Esta narrativa épica, cuja autoria é atribuída a Homero, cativa a imaginação há milênios. Ulisses é a personificação das lutas universais, a procura por si mesmo, o peso do destino e esta luta incessante entre o homem e a natureza. Através das provações de Ulisses, a Odisseia relembra-nos o poder inabalável do espírito humano. Não hesitem em visitar os nossos parceiros desta semana através dos links disponíveis na descrição. A Odisseia transporta-nos para um universo mitológico, sem dúvida, mas no seu cerne pulsa uma história profundamente humana. Ulisses, rei de Ítaca, aspira apenas a uma coisa: regressar à sua pátria após anos de guerra. A sua jornada, repleta de obstáculos e dilemas morais, irá transformá-lo profundamente. A Odisseia é um espelho que reflete os nossos próprios desejos, os nossos medos e essa busca por significado que habita em todos nós. Ulisses, o herói da Odisseia, está longe de ser perfeito. É precisamente isso que o torna tão humano, tão cativante. Ele personifica a engenhosidade humana, sem dúvida, mas também a dúvida, o medo. A sua coragem é constantemente posta à prova, perante monstros e tempestades. E as suas fraquezas, como a astúcia e o orgulho, tornam-no profundamente humano. Ulisses representa a complexidade da alma humana, capaz do melhor como do pior. As suas aventuras lembram-nos que a verdadeira coragem reside em saber superar os nossos próprios demônios. Ulisses supera os obstáculos graças à sua inteligência fora do comum. É um estratega nato que não hesita em usar de astúcia para vencer os seus inimigos. O episódio do Ciclope Polifemo ilustra na perfeição a sua engenhosidade. Ulisses apresenta-se como sendo ninguém e cega Polifemo para escapar. A sua inteligência manifesta-se igualmente pelo seu domínio da linguagem e pelo seu poder de persuasão. Ulisses não é apenas um guerreiro, é um rei. Um rei responsável pelo bem-estar dos seus homens. Ele é dividido entre o seu desejo de retornar ao seu lar e o seu dever para com os seus companheiros. As escolhas que ele precisa fazer são muitas vezes dilacerantes, implicando sacrifícios e renúncias. A Odisseia mostra-nos que um verdadeiro herói é aquele que suporta o sofrimento e permanece fiel aos seus valores, custe o que custar. A viagem de Ulisses é também um jogo perigoso com as forças divinas. Poseidon, deus dos mares, nutre um ódio feroz por Ulisses. Atena, deusa da sabedoria, acolhe-o sob a sua proteção. A Odisseia mergulha-nos num mundo onde os homens são peões dos deuses. A sobrevivência de Ulisses depende da sua capacidade de navegar neste labirinto divino. A viagem de Ulisses é repleta de encontros extraordinários. Cada monstro simboliza um perigo, uma tentação que espreita o homem. O Ciclope Polifemo personifica a violência cega. As sereias, por sua vez, representam a tentação da facilidade, do abandono aos prazeres. Cada encontro é uma metáfora das batalhas interiores de Ulisses. A Odisseia recorda-nos que a verdadeira viagem é interior. O mais difícil é confrontar os nossos próprios demônios. O mundo de Ulisses é povoado por seres divinos com poderes imensos. Calipso mantém Ulisses prisioneiro, prometendo-lhe a imortalidade. Circe, por sua vez, transforma os seus companheiros em porcos, destacando a fragilidade do homem face aos poderes ocultos. Ulisses precisa de navegar com prudência neste mundo divino, repleto de obstáculos e tentações. A Odisseia demonstra-nos que o homem possui livre-arbítrio e que tem o poder de escolher o seu destino. A Odisseia destaca a coragem moral de Ulisses. Para inspirar os seus homens, ele precisa de demonstrar uma força mental extraordinária. A coragem de Ulisses revela-se na sua capacidade de enfrentar a solidão, a dúvida, sem nunca se deixar abater.
Ele lembra-nos que um verdadeiro herói é aquele que supera o seu medo pelo bem de uma causa que o transcende. A liderança de Ulisses é constantemente posta à prova. Cada decisão representa um novo desafio para a sua sabedoria, para a sua capacidade de fazer as escolhas certas. Ulisses precisa de encontrar um equilíbrio entre o seu instinto de sobrevivência e o bem-estar da sua tripulação. A Odisseia demonstra que a liderança implica sacrifícios, decisões difíceis, por vezes até dilacerantes. Apesar de todas as suas vitórias, Ulisses não está isento de falhas. Longe disso. Mas são as dificuldades, os seus fracassos, que o moldam progressivamente. Ulisses aprende a importância da humildade, do autodomínio. Ele recorda-nos que o verdadeiro herói é aquele que se ergue fortalecido pelas suas adversidades. O mar, em A Odisseia, é muito mais do que um simples cenário. Ele é vivo. Simboliza o desconhecido, o perigo, mas também o potencial de transformação e de renovação. O mar é o palco dos deuses, o elo sagrado entre os povos. É o palco das maiores aventuras de Ulisses, uma viagem épica. A viagem de Ulisses no mar é uma metáfora da sua viagem interior. As tempestades, os monstros, tudo isso reflete as tormentas da sua alma. Ulisses aprende a navegar através das suas próprias emoções, a enfrentar os seus demônios interiores. A Odisseia lembra-nos que a verdadeira viagem é interior. A nossa psique é um território vasto e misterioso por explorar. Após anos de errância e de provações, o regresso de Ulisses a Ítaca não representa apenas o fim de uma viagem perigosa, mas, sobretudo, o culminar de uma profunda transformação interior, uma metamorfose da alma e do espírito. Não é um simples regresso ao lar físico, mas um retorno a uma identidade redefinida e fortalecida pelas adversidades. É um regresso a si mesmo, um renascimento, uma reafirmação de quem ele realmente é. Durante a sua Odisseia, Ulisses enfrentou monstros, deuses e forças da natureza, mas acima de tudo, os seus próprios demônios interiores, os seus medos e as suas dúvidas mais profundas. Foi confrontado com as suas fraquezas, com os seus erros e com os seus limites humanos, e teve de buscar no seu íntimo a força para sobreviver e proteger os seus companheiros, os seus amigos fiéis. Esta viagem iniciática marcou-o profundamente, transformando-o para sempre, tornando-o num homem novo, mais sábio e mais forte. Ele aprendeu o valor da paciência, da humildade, da perseverança e da resiliência. Compreendeu que a verdadeira força não reside na força física, mas sim na força de caráter, na sabedoria e na compaixão pelos outros. A sabedoria e a compaixão tornaram-se os seus guias, as suas novas armas. O regresso a Ítaca é, portanto, muito mais do que um simples reencontro com a família e a reconquista do seu trono. É a concretização dessa metamorfose interior, a prova viva da sua evolução. É a concretização dessa metamorfose interior, a prova de que o homem pode superar as provações mais terríveis e sair delas engrandecido, mais forte e mais sábio do que antes. O acolhimento reservado a Ulisses no seu regresso a Ítaca está longe de ser simples. Ele precisa de reconquistar o seu reino, eliminar os pretendentes que cobiçam o seu trono e a sua esposa, e provar a sua identidade àqueles que o julgavam morto. Este regresso é a oportunidade para Ulisses demonstrar, mais uma vez, a sua coragem, a sua inteligência, mas também a sua sabedoria. Ele escolhe não se vingar cegamente, mas sim agir com sensatez e justiça. O reconhecimento do seu filho Telêmaco, a fidelidade inabalável de Penélope, a alegria dos seus servos, são todas recompensas para Ulisses. Elas simbolizam a vitória do amor, da lealdade, sobre o tempo e a adversidade. O regresso de Ulisses a Ítaca é uma lição de esperança e resiliência. Ele recorda-nos que mesmo depois das provações mais difíceis, é sempre possível reencontrar o caminho de casa, reconstruir a nossa vida e saborear a paz e a felicidade reencontradas.
A influência de A Odisseia na literatura e na cultura ocidental é imensa, inegável e, acima de tudo, duradoura. Desde a antiguidade, a história de Ulisses tem inspirado inúmeros artistas, escritores, poetas e cineastas que reinterpretaram a sua viagem e as suas provações através da lente da sua própria época. Das tragédias gregas aos romances modernos, passando pelas óperas e pelos filmes de Hollywood, a Odisseia tornou-se um arquétipo narrativo, um modelo para explorar os temas universais da aventura, da busca por si mesmo, do regresso às origens. James Joyce, no seu romance Ulisses, transpõe a viagem de Ulisses para a Dublin do século XX, fazendo da sua personagem principal Leopold Bloom, um Ulisses moderno confrontado com as vicissitudes da vida urbana. O cinema, desde os seus primórdios, apoderou-se do mito de Ulisses, desde os filmes épicos de Hollywood às adaptações mais intimistas, explorando as múltiplas facetas do herói e da sua Odisseia. O fascínio intemporal da Odisseia reside na sua capacidade de transcender épocas e culturas. Esta narrativa épica, escrita por Homero, atravessou séculos, cativando a imaginação de gerações inteiras. A viagem de Ulisses, embora enraizada na mitologia grega, ecoa uma experiência humana universal, a busca pela identidade, a confrontação com o desconhecido e a luta para superar as provações da vida. O desejo ardente de reencontrar o seu lar é um tema central, que ressoa com todos aqueles que já sentiram a nostalgia e a vontade de regressar às suas raízes. Cada indivíduo, à sua maneira, enfrenta os mesmos desafios que Ulisses: superar obstáculos, resistir a tentações e perseverar apesar das dificuldades. Enfrentar os seus medos é uma parte essencial desta viagem, pois é ao confrontar os nossos demônios interiores que crescemos e aprendemos com os nossos erros. As lições aprendidas com estas experiências são inestimáveis, guiando-nos para uma melhor compreensão de nós próprios. A Odisseia relembra-nos que a viagem é, muitas vezes, mais importante que o destino, pois é ao longo desta jornada que descobrimos a nossa verdadeira essência e que as provações que atravessamos moldam-nos e revelam-nos a nós mesmos. Cada desafio superado transforma-nos, tornando-nos mais fortes e sábios. Ainda hoje, a Odisseia continua a inspirar e a fascinar, pois fala-nos daquilo que nos define enquanto seres humanos. A nossa sede de aventura, a nossa curiosidade insaciável pelo desconhecido e o nosso desejo de desafiar os limites do que conhecemos. Fala-nos da nossa necessidade de dar sentido à nossa existência, de compreender o nosso lugar no universo e de encontrar um propósito que nos guie, e do nosso desejo profundo de encontrar o nosso lugar no mundo. Esta busca por identidade é universal, tocando cada ser humano em algum momento da sua vida. A Odisseia é um legado precioso, um tesouro literário que nos oferece lições intemporais sobre resiliência, coragem e perseverança. Uma narrativa intemporal que nos recorda que a jornada da vida é repleta de obstáculos, mas que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, mas que é sempre possível reencontrar o nosso caminho e regressar a casa, enriquecidos pela experiência. No final, é esta viagem interior que nos define e nos guia para o nosso verdadeiro lar. A Odisseia, esta narrativa milenar, não se limita a transportar-nos para um mundo de mitos e lendas. Mergulha-nos numa época remota, onde deuses e heróis coexistiam, onde cada aventura era uma lição de vida. Convida-nos a uma viagem introspectiva, a descoberta das nossas próprias forças e fraquezas, através do espelho da jornada de Ulisses. Cada etapa da sua demanda leva-nos a refletir sobre os nossos próprios desafios e sobre a forma como os enfrentamos. Ulisses, apesar das suas imperfeições e erros, personifica a resiliência do espírito humano, a sua capacidade de superar a adversidade e renascer das cinzas. Mostra-nos que até os heróis têm momentos de dúvida e fragilidade, mas é a sua determinação em continuar que os define. Lembra-nos que a coragem não se mede pela invencibilidade, mas pela capacidade de se reerguer após cada queda, mais forte e mais sábio. Cada provação é uma oportunidade de crescimento, cada queda uma chance de nos levantarmos com mais força. A Odisseia ensina-nos o valor da perseverança, da fidelidade aos nossos valores, mesmo quando tudo parece perdido.
Mostra-nos que a verdadeira força reside na constância e na determinação em nunca desistir. Ulisses, guiado pelo amor à sua família e à sua pátria, nunca renuncia ao seu sonho de regresso, apesar das provações e tentações. O seu amor e a sua devoção são faróis que o guiam através das tempestades mais negras. A sua Odisseia é uma ode à força do espírito humano, à sua capacidade de adaptação e superação. Cada passo que dá é um testemunho da força da vontade humana e da capacidade de ultrapassar obstáculos. É uma mensagem de esperança, relembrando-nos que até as viagens mais perigosas podem conduzir à paz e à serenidade, se conseguirmos permanecer fiéis a nós mesmos. No final, a Odisseia ensina-nos que a verdadeira vitória é a do espírito e do coração, e que cada jornada, por mais difícil que seja, pode levar-nos à descoberta de nós próprios. A Odisseia não é meramente uma narrativa do passado, cristalizada no tempo. É uma história que continua a ressoar em cada um de nós, pois ilumina as aspirações universais do ser humano, a demanda pela identidade, o anseio por realização, a sede por aventura e a necessidade vital de encontrar o seu lar. Hoje, na era da globalização e de constantes revoluções, a viagem de Ulisses assume uma nova dimensão. Somos todos, à nossa maneira, viajantes a confrontar o desconhecido, perante os desafios de um mundo em constante mutação. A Odisseia convida-nos a acolher a incerteza, a demonstrar coragem face à adversidade e a nunca desviar o olhar das nossas aspirações mais profundas. É um apelo à aventura, à exploração de nós próprios e do mundo que nos rodeia, sem nunca esquecer a importância do regresso, da partilha e da transmissão. Que a vossa própria Odisseia seja rica em aprendizagens, em encontros e em descobertas. Nunca se esqueçam que a viagem mais bela é muitas vezes aquela que nos reconcilia conosco mesmos, transformados pela experiência. Ao refletirmos sobre a jornada intemporal de Ulisses, reconhecemos que a essência da sua Odisseia reside em cada um de nós. A busca pela identidade, a aspiração pela realização, a sede de aventura e a necessidade vital de retornar ao nosso lar são anseios universais que transcendem o tempo. No nosso mundo atual, moldado pela globalização e por constantes mudanças, a viagem de Ulisses assume uma nova dimensão. Somos todos, à nossa maneira, viajantes a confrontar o desconhecido, navegando pelos desafios de um mundo em constante mutação. A Odisseia convida-nos a abraçar a incerteza, a demonstrar coragem perante a adversidade e a nunca perder de vista as nossas aspirações mais profundas. É um apelo à aventura, a explorar tanto o nosso ser como o mundo que nos rodeia, sem esquecer a importância do regresso, da partilha e da transmissão das nossas vivências. Que a vossa própria Odisseia seja repleta de aprendizagens, encontros e descobertas. Lembrem-se, a viagem mais bela é frequentemente aquela que nos reconecta conosco mesmos, transformados pela experiência. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração da narrativa intemporal de Ulisses. Se esta viagem vos inspirou tanto quanto a nós, não hesitem em gostar, subscrever e partilhar este vídeo. O vosso apoio ajuda-nos a continuar a oferecer-vos conteúdos enriquecedores. Juntos, embarquemos em novas aventuras, guiados pela sabedoria do passado e pela promessa do futuro. Cliquem nos botões abaixo para subscreverem o nosso canal e partilhar este vídeo com outros aventureiros. Mantenhamos o espírito da Odisseia vivo nos nossos corações e mentes. Até a próxima! Que a vossa jornada seja repleta de coragem, descobertas e transformação. Gostar, subscrever, partilhar. Não se esqueçam de consultar a lista de reprodução para aceder a outros vídeos que vos possam interessar. Subscrever, partilhar. Se gostaram deste vídeo, visitem a descrição para descobrirem recursos e ofertas especiais só para vocês.